Coordenadora de projetos, pesquisas e informações, coordenadora de projetos no Laboratório de Convivência, fundadora e coordenadora da Santi Brasil, Educação para a Paz, membro do grupo de formadores em mediação comunitária e do comitê organizador e facilitadora da Unesco, no Fórum da Unesco. E passamos a palavra para que você inicie a sua palestra. Seja bem-vinda e obrigada. Boa noite. Queria primeiro pedir desculpas pelo atraso e por essa violência, né, que a gente acaba cometendo, mesmo que involuntariamente, porque todos estavam aqui. Alcione muito carinhosamente me convidou e organizou, né, esse evento e esse encontro. E então eu peço realmente desculpas por ter chegado assim, desse jeito, mas foi fora do meu controle, então tive que vir me adaptando e respirando no caminho para entender que essas coisas às vezes acontecem. Gostaria então de agradecer o convite da Alcione e parabenizar por essa iniciativa e por esse esforço e por esse movimento, né, de compor e abrir uma comissão de Justiça Restaurativa aqui em Niterói, na OAB daqui de Niterói, que é uma iniciativa, de certa forma, de muitas formas pioneira, né? Então, é um movimento importante, forte e inovador. Então, realmente acho que merece muitos aplausos e muito reconhecimento pela coragem, pela força, pela articulação. E mais uma vez um agradecimento pela generosidade em oferecer esse espaço para eu também falar aqui com vocês e conversar e encontrar com vocês. Agradecer a Mônica, que é a fundadora do laboratório, que é a instituição que me traz aqui. Eu sou parte da equipe, tenho a sorte e o prazer e o privilégio de fazer parte da equipe do Laboratório de Convivência, que também considero uma instituição muito inovadora, em especial porque é uma instituição que não só se propõe a pensar, como o próprio nome diz, novas formas de convivência, mas, acima de qualquer coisa, ser coerente com essa teoria e vivenciar, né, na prática do seu dia a dia, da instituição, novas formas de convivência. Isso, portanto, é um enorme desafio, mas um desafio que tem me feito aprender muito. Quanto tempo eu tenho, já que eu... 25? Tá. 20 minutos. Tá ótimo. Então, para poder aproveitar esses 20 minutos para um diálogo com vocês que faça realmente sentido, né, para esse convite que a Alcione me fez. Eu vim corrida de uma aula no Degazi, né, lá do Rio de Janeiro, sobre justiça restaurativa, um esforço para uma continuidade de uma implementação da justiça restaurativa lá. E começo aqui a minha fala dizendo exatamente a mesma coisa que eu falei lá no início, e que é o meu raciocínio mais companheiro nesse momento em relação à justiça restaurativa, o que seria a justiça restaurativa, o que a justiça restaurativa se propõe. E nesse sentido, né, voltando a essa instituição, Laboratório de Convivência, eu dizia lá no Degazi que eu acho realmente esse nome um nome muito, muito oportuno e muito interessante, porque no final das contas, e acima de qualquer coisa e antes de qualquer coisa, a justiça restaurativa se propõe a investigar, a pensar e a rever a nossa forma de conviver, né? Antes de qualquer outra coisa, é disso que a gente está falando. De como estamos convivendo, de como aprendemos a conviver e de como lapidamos a nossa capacidade de lidar com esse imenso desafio que é conviver. A psicologia traz
né, para a gente essa percepção e esse entendimento de que estamos o tempo inteiro, não só estamos o tempo inteiro em convivência, isso é uma obviedade, na verdade não é a psicologia que traz, mas a psicologia traz esse entendimento de que a gente constitui e formula a nossa identidade a partir da convivência, né? É a partir desse espelhamento e dessa troca com o outro que a gente vai constituindo o nosso entendimento de quem somos, o nosso sentido no mundo, o nosso propósito, né? O que estamos fazendo aqui, o que viemos fazer aqui nessa vida. Portanto, é o que vai alimentando e lapidando a nossa humanidade. E eu trago isso logo de cara porque isso é tão óbvio e tão forte que faria a gente pensar que nessa obviedade, nessa força, a nossa sociedade também teria se embasado e também teria construído um entendimento de que a gente precisa, então, desde dos nossos mais tenros anos, desde a nossa mais tenra infância, lapidar essa nossa capacidade de se debruçar sobre isso, se debruçar sobre esse desafio, mas infelizmente não é isso que acontece. Na nossa sociedade, a gente não privilegiou ou não deu tanta importância a essa esfera, a essa dimensão da nossa existência, que é a dimensão relacional. E isso acabou fazendo com que, de alguma forma, fôssemos pessoas e sejamos pessoas com muito pouco habilidade para lidar com aquilo que advém dessa convivência muito naturalmente, que são os conflitos. Como somos pessoas muito diferentes, com características diferentes, com necessidades diferentes, com desejos diferentes, isso faz com que essa nossa convivência naturalmente crie e gere conflitos. A grande questão para a justiça restaurativa é que isso em si não é um problema, isso em si não é algo negativo, O que faz com que isso seja potencialmente negativo é justamente essa nossa inabilidade de lidar com os conflitos. E porque fomos nos tornando pessoas inábeis para lidar com o conflito, o conflito foi se tornando sinônimo de violência. O nosso repertório para lidar com essa convivência e, portanto, com os conflitos, foi se tornando um repertório muito limitado, muito restrito e, assim, muito violento. As formas com que a nossa sociedade foi estruturando a nossa convivência foram formas muito violentas. E as formas com que a gente foi encontrando para lidar com esses conflitos são também violentos. Uma dessas, que é talvez o primeiro valor, o primeiro princípio e a primeira mudança de paradigma que a justiça restaurativa se propõe a trazer, é o entendimento e a transição entre a forma punitiva com que a gente foi estruturando o nosso lidar com os conflitos para uma outra forma mais humana, mais inclusiva, menos violenta, porque no nosso entendimento a punição é também uma violência. Então é muito curioso e muito contraditório se a gente parar para pensar. É quase como se a gente dissesse que a gente, usando uma metáfora, que a gente está limpando um chão sujo com um pano enlameado, Ou seja, a gente está querendo lidar com uma violência aplicando uma forma violenta. E por que a punição é uma forma violenta? Porque assim como a violência física, por exemplo, a punição é a imposição de um poder sobre o outro. A Mônica estava trazendo aqui, no convite que o Círculo faz, que essa metodologia faz, de que a gente experimente e vivencie outras formas, que não a punitiva. Ou seja, que a gente expanda o nosso repertório e aprenda a lidar com esse desafio de outras formas,
transitando desse poder sobre o outro, ou seja, de uma forma punitiva.